Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso webinar. Tava com saudade de fazer o webinar e estou muito feliz de estar aqui com o Bruno, com o Tiago, que são nossos embaixadores aqui no Brasil e que estão com a gente hoje com muita dedicação e muito carinho aqui nos ajudando na divulgação de um programa que eles encabeçaram para a gente, que é a nossa Executive Leadership Immersion. Então, o nosso papo hoje vai ser sobre o mercado do audiovisual, principalmente na ótica do uso de inteligência artificial e das novas tecnologias. A gente vai conversar com esses dois profissionais que são bastante expoentes no mercado do audiovisual. Já vou fazer a apresentação dos dois com este foco. No final da nossa conversa de hoje, a gente vai fazer o sorteio do conteúdo de um Executive Immersion que vai acontecer em janeiro, lá no nosso campus em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Então fiquem aqui com a gente. Esse papo deve levar meia hora, então acho que umas 7h30, 7h35 deve estar saindo o sorteio. E o sorteio, vão participar do sorteio as pessoas que indicaram no link de inscrição que tinham interesse de participar do sorteio e que estiverem com a gente até o momento do sorteio, que vai ser no final da conversa, mais ou menos aí nesse horário das entre 7h30 e 7h40. Vamos lá, então. Eu sou Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University. Cuido de todos os assuntos relacionados à comunidade brasileira que quer estar conectada com a Full Sail University e que tem interesse nos mercados de economia criativa e de tecnologias emergentes. O Bruno Miguel, que está aqui com a gente, é diretor de filmes publicitários, dirigiu mais de 200 filmes para grandes clientes globais. Nos seus 16 anos de carreira, o Bruno atendeu as 20 maiores agências de publicidade do mundo e conquistou somente 52 prêmios mundiais até esse momento, né, Bruno? Alguns deles aqui envolvem Cannes Lion, ele é reconhecido como o Oscar de Publicidade Mundial, o Clio Awards, o London Awards, o Epic Awards na França, o AD Awards na Ásia, uma infinidade aqui de prêmios. Ele é fundador das produtoras Mouse House, Movie Machine e Monocine, uma produtora com presença no Brasil, Estados Unidos e Europa. O Bruno tem seu trabalho como diretor reconhecido como profissional de habilidades extraordinárias pelo governo dos Estados Unidos. Ele está lá nos Estados Unidos, nesse momento ele mora lá. E o que proporcionou, todas essas habilidades especiais proporcionaram a ele um green card, um visto de permanência residente lá nos Estados Unidos. Ele está lá na Flórida, falando diretamente de lá com a gente hoje.
Tá aqui comigo também o Tiago Oliveira, também nosso embaixador na área de audiovisual aqui no Brasil. O Tiago também é premiado em Cannes, em festivais pelo mundo. Ele atua em 14 novelas, centenas de filmes publicitários, é ator, diretor e produtor, comanda diversas empresas no setor. E eu tive o prazer de gravar, a gente estava conversando sobre isso agora nos bastidores, eu acabei de gravar a quinta temporada do podcast Mentes do Amanhã da Full University, numa das empresas em que o Thiago opera. Incrível, e tem muito de tecnologia lá também, tenho certeza que a gente vai falar disso durante essa nossa conversa aqui hoje. Diz a lenda que o Thiago não é fã de dar entrevista e estar não quis ser entrevistado no podcast, negou a participação, mas está aqui com a gente hoje. Obrigada, Thiago, da tua presença. Obrigada a vocês dois Nada. pelo tempo, pela dedicação que vocês estão tendo Obrigado a com. vocês. Sempre um prazer aí, Carol, estar junto com você e com a Full Sail. Sem dúvida. Muito obrigada, gente. Vou começar aqui fazendo a pergunta que não quer calar. Vou perguntar primeiro para o Bruno sobre como você está vendo o uso, a inteligência artificial, acho que é um tema mais polêmico em todos os mercados hoje em dia, né? E eu queria saber como é que a sua rotina de trabalho mudou nesses últimos anos com a vinda mais forte, mais aberta, é, mais parruda aí das ferramentas de IA e como é que você está vendo essa inserção do IA no mercado do audiovisual e do marketing também, né, Bruno? Você está muito nessa coisa da produção audiovisual para a área de propaganda e marketing. Olha, Carol, eu acho que essa pergunta, ela é uma pergunta tão profunda, assim, do ponto de vista de mudança, né? O que mudou e o que está mudando é uma mudança tão grande, tão estrutural, tão essencial e tão profunda que a gente poderia discorrer aqui um webinário todo só sobre essa pergunta, né? Sobre o que está mudando, o que mudou e o que vai mudar, né? Eu acho que num primeiro momento, a IA generativa, não só no meio do audiovisual, mas em qualquer contexto, ela tem trazido um medo, né, da gente se tornar substituível de alguma forma como ser humano, ou a criatividade em si, o processo criativo. E eu, por ter uma formação em programação de dados, eu vejo exatamente da forma contrária. Eu acho que a gente tem agora, a partir de agora, uma ferramenta que vai ser cada vez mais incrível para viabilizar coisas. Mas se enganam muito aquelas pessoas que acham que isso compete espaço com o material humano. Eu vejo por um viés completamente contrário. Eu acredito que um profissional bem preparado, alguém que estudou para ser diretor, alguém que estudou para ser um bom editor, alguém que estudou para ser um bom mixer de áudio, alguém que estudou para ser um bom câmera, para ser um bom diretor de fotografia, vai ter muito mais subsídio e sedimento e material para poder alimentar e pedir coisas para IA, né? Então o legal da IA é isso, assim, eu acho que ela é um grande amplificador das nossas capacidades, mas no uso diário dessa ferramenta eu posso garantir que faz toda a diferença você ter experiência para saber pedir. Então a experiência de campo, de profissional de verdade, né? Desculpa meu pigarro aí, hoje eu tô saindo de uma gripe. Mas essa experiência de mercado, de botar a mão na massa, né? De operar câmera, de saber se virar, até naquele sistema run and gun, que é muito a característica do profissional de audiovisual jovem. Eu comecei assim, o Thiago começou assim, né? E isso continua sendo repetido independente da tecnologia, porque você vai ver um curta, por exemplo, da infância do Steven Spielberg, e ele ganhou uma câmera de Super 8. E aí tem uma passagem linda, assim, que é uma verdade na vida dele. Ele era tão criativo com 8 anos que ele botava as pedrinhas no chão e enfiava uns gravetos de madeira, uma parte dentro da terra. Então, quando os amigos dele, que eram atores, passavam e pisavam nesse graveto, levantava um pouco de terra por onde eles passavam, e aquilo dava um efeito de que era tiro e tal. Então, essa mesma questão lúdica, ela vai continuar existindo. O que muda pra gente são muito mais ferramentas, e eu acho que isso está abrindo, inclusive, muito mais o campo da imaginação, da criatividade e da possibilidade. Dentro da área publicitária, que é a área que me compete, eu acho que o fit é total, né, Carol? Porque a publicidade, o que eu mais recebi ao longo da minha carreira foram ligações desesperadas de agências e clientes tendo que botar um filme em 3 dias no ar, né? E às vezes orçamentos de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais e um cenário onde o dinheiro não era problema, mas o tempo era, né? E isso é muito sensível, porque as pessoas não sabem, mas, por exemplo,
Se você perde um dia, se você atrasa um dia a entrega de um filme, um cliente às vezes perde R$ 500.000 em veiculação, né? Então isso é inconcebível. O fato de você poder gerar coisas sem pré-produção, sem muita pré-produção, e alterar elas no meio do caminho é quase inacreditável de tão bom. Agora, eu como profissional é, asseguro e quero deixar claro para as pessoas que não peguem o caminho preguiçoso. Pelo contrário, quanto mais conhecimento você acumular, mais a IA vai te servir, mais os seus resultados são fantásticos. E aí, para terminar minha fala, eu vou deixar um exemplo simples aqui. Um breve estudo de planos, de tamanho de planos cinematográficos, né? Entender qual é o tamanho do plano e qual é a função psicológica de cada plano, né? Por que toda cena de novela começa com a fachada da casa? Porque isso psicologicamente te explica para onde que a história vai naquele momento, né? Por que existem os planos de detalhe, por que tem close, por que tem plano mais aberto. Entender a ordem psicológica disso tudo vai te dar resultados incríveis na IA. E não acredite que a IA vai fazer isso por você, porque aí a gente está falando de interação humana e de psicologia. Então veja a IA como uma super ferramenta, porque ela é insubstituível, mas vai depender das pessoas estudarem e terem uma relação de contar histórias que é muito mais essencial e mais embrionária e mais, como é que eu vou dizer? Ela é uma coisa muito mais profunda na alma humana do que a IA pode reproduzir. Então, tem que estudar muito e tem que saber usar a IA bem. De preferência, estudar num lugar que tem a mão dada com a IA, tipo a Full Sail, né? Que abraça ao invés de rejeitar. Isso aí, criar repertório e saber usar a IA para fazer o máximo com esse repertório, né? Tiago, como é que você vê Exato. isso? O que mais te surpreendeu? Deixa eu me defender primeiro, tá? Você falou que eu não quis participar. É mentira, eu ia estar fora. Eu estava em Orlando, inclusive lá no Bruninho, mas acabou que eu voltei antes, enfim, tem outros compromissos, e aí eu pude vir aqui para ver como tava a gravação, enfim, ver se estava tudo certo. Fiquei feliz Mas, de te ver enfim, aí. Foi muito legal te encontrar no estúdio. Aí pensei, ó, dava para fazer que ele tá aqui. Mas guardei pô, mas você para tava com a mim, agenda né? cheia. Você fez Tava, o dia tava. inteiro. Foi, ó, Fizemos uma correria, loucura. Ainda temporada bem que aqui toda em um dia. tudo tá funcionando bem, né? Uma das coisas que a tecnologia permite também, né, Tiago? Se o lugar abraça a tecnologia aí como o teu estúdio. É Mas isso. conta pra Mas, gente, Tiago, o que mais te beleza. surpreende nesse mundo da IA e das Eu tecnologias de hoje? Complementando assim o que o Bruninho falou, né? Eu acho que a velocidade de ação nossa, né, do que a gente pode fazer, do que a gente é capaz de fazer hoje, ela aumenta muito. E aí tem umas coisas que a gente conversou bastante também, né, desde o início dessa coisa da IA e tal. Eu sou nerd, viciado e vidrado em tudo que é tecnologia. Então, da impressão 3D que eu entrei agora por influência desse rapazinho aí, porque eu já estava querendo há muito tempo. E aí ficar lá do lado da impressora olhando e querendo fazer mais coisas. E usando a IA, inclusive, para ajudar, porque tem muitos dados técnicos e muitas questões técnicas para a impressão que você não vai dominar. E aí você usa a IA para te ajudar a guiar ali. E ela não está substituindo uma pessoa, na verdade, ela está complementando. Eu acho que ela entra muito nesse caminho, né? Então, o que que eu penso mais, assim, a gente tem, tem como ser muito mais ativo. Eu imaginava, conversei com o Bruno também, com alguns amigos, falava assim, cara, a IA agora, daqui a pouco eu vou dar uma diminuída. Ela vai me ajudar a ser proativo, a conseguir ficar mais tranquilo e vai cuidar das minhas coisas, né? Eu tenho IA na minha agência, tem IA aqui no estúdio, tem IA tudo quanto é canto. Mas a gente acaba produzindo e trabalhando cada vez mais, porque você vê a quantidade de coisas que você é capaz de fazer, e aí aquilo não acaba nunca, né? Então você quer ser um high individual, tem um nome que já criou no Vale do Silício, de uma pessoa que é capaz de gerenciar ou ser uma equipe ali de agentes e que você consegue entregar muito mais. Então, eu acho que a IA é capaz de nos dar mais potência e entregas, né? Se você conseguir, de fato, o que o Bruno falou, assim, ter o conhecimento de fato por trás, o embasamento, saber como usar, saber como pedir o prompt e gerenciar isso faz muita diferença. Se você entregar na mão de um diretor de fotografia para fazer uma cena específica que foi explicada antes e uma pessoa que não tem esse embasamento, não vai sair o mesmo resultado.
A gente pode comparar muito claramente, assim, todas as IAs generativas, você pega Higgsfield, pega qualquer uma dessas de imagem e faz um prompt simples, ou um prompt de quem entende, de quem sabe o que está fazendo ali, a diferença é brutal, né? É por isso que as pessoas acabam copiando muito prompts de um, de outro, e tentam montar, e aí a gente não pode ir nesse caminho preguiçoso. A gente tem que estudar, entender, e ter base para poder imaginar o que você precisa numa pré-produção. Ela vai ajudar muito. Eu tô com uma campanha agora de sneakers, por exemplo, para fazer em novembro, e que eu tenho uma equipe que está trabalhando, tem uma base, está todo mundo envolvido nisso, mas a IA está me ajudando muito. Não como substituta de alguém, né? De um assistente de direção, talvez. Não, ela entra ali para ajudar a gente, não só a andar no cronograma, mas para ver se a gente não está esquecendo de nada, para participar da conversa e também, claro, pô, preciso gerar um storyboard. Beleza, você pode gerar um storyboard com a IA, mas depois você pega um artista e refina, e você consegue fazer os ajustes finos, mas ela ajuda muito, assim, no dia a dia. Digo, aqui no estúdio, em todos os locais, assim, se a gente for falando de vários detalhes ao longo do webinar, eu tenho algum exemplo para entregar do que eu aplico a IA no dia a dia, e como eu incentivo, e aí tem parte da minha equipe que está aqui também assistindo, provavelmente, e eu falo para todo mundo, gente, tem que aprender a usar, cara. Você tem que isso não vem para tomar o seu lugar. Ela vem para você amplificar o que você pode fazer. E é isso. Quem entende consegue voar, né? Tipo, consegue ir Eu queria, embora. Carol, trazer um exemplo curtinho aí, porque eu gosto muito de dar exemplo, né? Pra gente não ficar num papo muito teórico assim, trazer um pouco pra realidade. Eu sou apaixonado pelas lives que o Thiago dirige pra GWM, porque ele conseguiu criar um produto muito legal, que é um produto que tem música, que é diferente de tudo que a gente já viu, né? Cá entre nós, minha opinião, dá um pau na concorrência, assim, pelo produto que ele criou, porque não é uma coisa gratuita, não é um show, um palco frio, nada. Ele conseguiu criar uma experiência onde eles trazem o storytelling daquele tipo de lançamento de carro, né? Então, por exemplo, eles vão para uma fazenda e lá eles fazem um show dentro da fazenda e é muito legal. E a gente tem um QG de produção aqui na Flórida, que também é conhecido como Minha Casa. E às vezes o Thiago vem passar um tempo aqui, a gente tem momentos criativos juntos. E ele recentemente estava aqui gerindo uma entrega de uma dessas lives e trabalhando na edição. E foi muito legal acompanhar de perto esse processo e ver como é que o Thiago tem a criatividade, o talento e o conhecimento para usar o que a IA tem de oferecer de melhor, né? Tem a oferecer de melhor. Então foi muito legal, porque ele tinha me mostrado uns takes que são takes hero de produto, tá? Pensa um comercial, carros lindos entrando em cena e saindo, como se fosse um comercial de carro, né? Eles fazem esses B-rolls para essas lives e depois a cena chegava num lugar lindo, numa chácara, numa fazenda, onde tinha ali um show com um grande cantor sertanejo e tudo mais. E tava tudo lindo, as fotografias eram lindas, a produção toda foi muito linda, tudo filmado real e tal. E aí um dia o Thiago me chamou e falou, Bruno, vem ver isso aqui que eu inventei agora. Eu falei, o que foi que você inventou? Ele falou, cara, olha que legal isso aqui. Daí ele teve uma ideia que eu achei genial, que foi de criar um take por IA de conexão entre a parte publicitária, que mostrava e vendia os carros, e esse lance do show. Então ele criou só um take de fusão entre essas duas partes, que era um drone que entrava, mostrava o painel dentro do carro, e daí ele saía pelo teto solar, ia lá pro céu, e quando ele voltava no cara já cantando. E eu, a primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei chocado, assim, porque eu achei uma solução genial e que foi orgânica, deixou orgânico o produto, deixou gostoso de assistir. Tem um fator uau de surpreender, que é uma coisa muito importante na publicidade, no storytelling. E eu vi ali com um prompt, o Thiago, em 5 minutos, criar uma solução que agregou muito valor de produção, deu aquele fator uau. O resto já era tudo muito bem feito, mas foi essa criatividade, esse insight, essa velocidade de fazer aquilo acontecer que às vezes bota essa cereja no bolo. E eu não podia deixar de dar esse exemplo, tanto para as pessoas verem que a IA não é uma coisa tão distante do que a gente está falando, né, que ela se mistura com o fluxo de processo que a gente já tem, e também para convidar todo mundo para ver as lives da GWM, porque o Thiago é um gênio aí. É amiga para isso, tá vendo? É um exemplo muito legal, né? Porque eu vejo uma coisa muito polarizada, assim, né? As pessoas que têm muito medo e É. falam muito Ou mal, as pessoas que acham que vai resolver 100% também, né? e as pessoas que acham que agora eu faço tudo sozinho, não preciso mais nem saber, porque o É. IA sabe tudo.
E acho que a gente eu trabalho muito com escola, né? E nas escolas a gente está vivendo um dilema aqui no Brasil, porque imagina, né? A gente proíbe celular. Como é que eu entendo a proibição do celular, mas se a gente não consegue nem treinar o autocontrole para uso do celular, como é que a gente vai lidar com o IA? Outro dia eu vi uma matéria que na China as escolas já estão conectadas com o IA, a lousa tem IA e a lousa ajuda o professor a explicar a fórmula, desenhar, Sim. fazer. Ela é uma ferramenta para o professor, ela não substitui o professor, né? Então eu espero que a gente chegue, porque como é que a gente vai botar a nossa garotada no mercado se a gente tiver esse medo, essa restrição e é essa polarização, né? Acho que toda polarização é ruim e é burra. A gente precisa achar Sim. ali, entender esse meio termo. Dentro Carol, dessa linha do. desculpa só Pode falar? um detalhezinho que eu acho legal pra caramba, assim, dentro do que você falou, e que existe e faz total sentido. No ensino, eu tava lendo que tem algumas universidades, acho que não é universidade, é colégio, que no Texas começou um campus de beta, né, de teste, onde eles vão começar a aplicar a IA para cada indivíduo. Ou seja, você tem uma aula específica, você está assistindo alguma coisa, mas o teu conteúdo pode ser baseado no que você entende melhor, no que você caminha melhor, avança melhor. Então, cada um tem Essa uma coisa da curva de aprendizado, personalização, né? é indiscutível. É. E isso É, ajuda Eu muito, acho, porque eu acho assim, Carol, que o único perigo da IA real hoje em dia, perigo que a gente fala assim, mercadológico e do ponto de vista cultural, de conceito estético, né, e de material cultural, assim, da nossa geração, é a gente exatamente ir pela via preguiçosa e achar que isso vai substituir alguma coisa do raciocínio humano. Como pai de um menino de 3 anos, o que me preocupa um pouco no desenvolvimento sociológico é o veto ao desenvolvimento da capacidade de raciocínio, né? São essas crianças perderem um pouco de autonomia, até de autoestima, no sentido do quanto elas podem produzir e realizar sem o auxílio da IA. Mas eu acho que a IA, nesse momento, ela é uma bomba de novidade, como foi a Revolução Industrial, como foi a chegada do PC na década de 80, né? Eu acho que a gente vai se adaptar aos poucos, buscando sempre aquele meio termo que você falou bem, né? Não é usar tu para tudo e nem não usar. É administrar e começar a aprender com essa interação qual é a melhor forma disso servir a gente, mais ajudando do que prejudicando, né? é isso aí. Não tem, no fundo, no fundo, ninguém tá nem aí para nossa opinião, né? Ela veio. A gente pode gostar ou não, ela Essa está semana o Elon Musk aqui. falou assim, cara, tentar lutar contra a IA é tipo tentar continuar andando de cavalo quando inventaram o carro, entendeu? Não, tu pode eu chorar, vi. pode fazer o que você quiser. Não tem jeito, entendeu? Não é uma coisa que. E o Thiago até trouxe um negócio legal que ele falou ali, por exemplo, na produção de um trabalho específico, Carol, em como ele usa a IA muito bem, inclusive, não só para a parte da produção audiovisual em si, mas da pré-produção. Então, assim, hoje em dia as apresentações de reunião do Thiago são um brinco, assim, ele monta um site para cada projeto. O cliente, o cara da agência, consegue visualizar mais ou menos mockup, storyboard, tudo dentro de um site que ele gera com IA com um botão. O fato assim de ter a organização de pré-produção, tabelas dinâmicas, inteligentes, que calculam custo, variável de prazo, previsão do tempo, para quem está se envolvendo com isso, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo a Full Sail abraçar muito e levar os alunos por esse caminho, sabe? Não só naquela coisinha de entrar ali, fazer um prompt e pegar um videozinho, sabe? Mas, pelo contrário, para grandes produções, para TV e cinema, a IA está ajudando em muitos outros setores, inclusive no setor, por exemplo, de conteúdo e desenvolvimento de programação de dados. Vou dar um exemplo. Eu estou trazendo para o mercado no próximo mês um aplicativo chamado Master Guide. É um aplicativo mundial que é um guia turístico de qualquer cidade do mundo. Você entra nele e ele tem, por exemplo, audioguias, né? Todos esses audioguias foram desenvolvidos com IA, roteiro, locução e trilha sonora. Mas é um resultado cinematográfico, assim. Você imagina você chegar pela primeira vez em Nova York, comprar um ingresso para ir ver a Estátua da Liberdade, chegar lá, botar teu AirPods, dar play e ouvir um áudio de 5 minutos, cara, que é melhor do que qualquer guia no mundo, mas ele tá no idioma que você quiser, com uma trilha composta por um cara que ganhou prêmio no mundo inteiro. Você pode pausar, atender uma ligação e voltar pro audioguia, né? Você pode parar ele se você encher o saco. Você pode pedir uma versão mais completa se você tá gostando, se você tá com disponibilidade naquele momento. E como a gente mexe muito com criatividade, a gente trouxe audioguias com vozes de celebridade. Ah, que legal. Isso tudo usando Não, IA. e o Então, quer aplicativo tá dizer, incrível.
Abre E aí abre muita entra num possibilidade. outro caminho, né, Neguinho? Tipo, que a gente se chama assim, tá, gente? Que é super legal e você para imaginar. Quando vocês puderem observar o aplicativo, o tempo de produção, o tempo que a gente gasta para fazer ele acontecer, se fosse anos atrás, 3, 4 anos atrás, cara, a gente É, tá falando de projeto um ano e anos de meio. desenvolvimento. Um ano e meio e a gente rodou em 4, 5 semanas, assim, botando na rua um produto que é um super app, é um conceito, né, que reúne funções de 12 apps. Então, ele tá brigando com o Google Tradutor, ele tá brigando com o Google Lens, ele tá brigando com o Duolingo, ele tá brigando com as próprias plataformas de inteligência artificial. Então, eu acho que o legal da inteligência artificial agora é que para quem gosta de pesquisar e para quem gosta de acompanhar, você vai descobrindo todas as semanas e é muito rápido várias novas oportunidades e possibilidades. Hoje em dia, um jovem criativo, ele consegue fazer um curta-metragem em 2 dias dentro da casa dele com um acabamento que ele pode ganhar um festival, entendeu? Acho É. que isso é que é legal, é estar acompanhando e saber como usar essa ferramenta que é poderosíssima, né, Carol? E não dá para imaginar que esse aplicativo foi mais rápido para fazer, mas não é que você foi um prompt e deixou ele rodando. Eu acompanhei o Bruno, cara, madrugadas, 4 da manhã, É. 5 da manhã. Porque, na verdade, A gente Carol, brinca. só para Fala, dar fala aí. ideia, assim, na verdade, qual é a pegada do aplicativo? O aplicativo é um aplicativo para turista que visita Orlando. Eu sou esse turista há 30 anos, então eu trago essa carga da experiência, do que é a expectativa, qual é a necessidade, o que era importante eu saber no início que eu não soube. Então é aquilo que a gente está falando de novo, assim. Vamos pensar na IA como exatamente foi o computador da gente parar de usar a máquina de escrever e usar o computador. É uma puta ferramenta, mas sozinho ele não vai resolver. Você não vai dormir e ele vai te trazer solução. Pelo contrário, ele precisa de estímulo. E para ter bons estímulos, você tem que ter bagagem, você tem que ter repertório. Vivência. E aí as pessoas falam para mim, Bruno, você acha que as pessoas vão ter que estudar muito menos agora que tem IA? Eu falo o contrário. As pessoas vão ter que estudar muito mais, mas vai ser possível produzir muito mais resultado. Exato. Perfeito, perfeito. Eu uso muito aquele relatório, não sei se vocês já viram, que é The Future of Work, que é o futuro do trabalho, que é do Fórum Econômico Mundial. E aí eles lançaram, eles sempre olham 5 anos, é future, mas são 5 anos, então tá o paper de 2023 até 2027, a gente já tá mais de quase no fim, né? E aí eles É, fizeram uma revisão de 25 a 2030. De 23 a 27 tinha uma previsão muito assustadora de diminuição na quantidade de empregos no mundo por conta da substituição de vários trabalhos repetitivos por novas tecnologias que executavam aqueles trabalhos. Então tinha um déficit, né, de vagas de é, emprego, uma diminuição considerável. Agora, o paper de 25 para 30 já tem um aumento na quantidade de trabalhos, porém ele divide lá em três cores, né? Quantidade de trabalhos que vão ser descontinuados, porque vão ser substituídos por softwares. Quantidade de trabalhos que eles chamam estáveis, né? Que sim, sim. iam no início dos 5 anos e vão até o final. E quantidade de novos trabalhos que vão ser criados nesse período. Aumentou muito a quantidade de novos trabalhos. Só que esses novos trabalhos, que são os que pagam melhor, eles são para as pessoas que estão criando a tecnologia que substitui os que estão sendo eliminados. Então É não tem como. exatamente isso, Carol. E eu Que queria dominam, traduzir né? numa palavra fácil para molecada, que é o seguinte, cara. O mundo não está se reinventando, ele está se repetindo. Então, hoje em dia, um cara que é prompteiro, que a gente chama, que é um cara que só copia prompt e cola, ele é commodity. Ele não tem valor agregado. Então, vamos lá. Quando pintou esse lance da IA 2 anos atrás, as agências de publicidade do mundo inteiro que pagam profissionais, eu tenho um amigo redator em Nova York ganhando US$ 17 mil de salário mês. Você imagina, o cara ganha R$ 100 mil por mês de salário. Merecidamente, é um gênio, mas o que acontece? Houve um boom há 2 anos atrás, uma ilusão de que a gente poderia substituir funcionários por IA. E agora o que as agências mundiais grandes estão entendendo? Que, na verdade, a IA ela pode substituir, ela pode tirar muito funcionário que batia cartão, que trabalhava com preguiça, com sono, que enchia linguiça. Mas para que isso aconteça, ela vai depender de tirar 20 bebe-águas e botar 5 caras que sejam muito craques de estimular os prompts, de saber usar e controlar a inteligência artificial. Então a gente está falando de valor agregado para profissional. Um profissional que só batia cartão, só gerava relatório e tal, ele é commodity, ele não tem valor agregado. Um profissional que gosta de cinematografia, por exemplo, mas estuda, se dedica e se aprofunda nisso,
ele ganha mais valor agregado para ele mesmo. E as empresas e o mercado começam a ver nesse cara falando, bicho, se eu juntar esse cara com o poder da inteligência artificial, eu vou ter uma bomba maneiríssima ali de explosão de resultado, né? Oi, entrou uma ligação aqui. Voltei, Carol? Tá me ouvindo aí? Voltou, voltou, voltou. Estamos te vendo. Desculpa. Imagina. Então, eu acho que é exatamente a história do mercado, de commodity e de valor agregado, né? O Brasil, por exemplo, ontem eu estava vendo, né? A gente tem muita terra rara, o valor da terra rara é 2% dela refinada, depois o lucro de 98% está no refino. Ou seja, é a mesma coisa. Um profissional que copia prompt, ele não tem muito valor por si só. Agora, um cara que começa a desenvolver técnicas, tem uma parte muito legal que eu vou te contar, Carol. Às vezes você quer um resultado específico e você pega alguns caminhos diferentes de pedir para IA. E aí você testa 3, 4 formas diferentes de pedir a ela. E ela vai te dando resultados diferentes. E aí você vai entendendo de que forma que ela te compreende melhor. Então esse desenvolvimento, ele é super humano. E ele gera resultados muito melhores. Então é isso que a gente falou. É muito importante que haja uma união do estudo, da sabedoria, do acúmulo de conhecimento junto com as ferramentas da IA. E aí o mais importante é que as pessoas se atentem porque existe um movimento de escolas, de universidades no mundo que estão tentando reprimir a questão da IA. E eu acho que isso não é um movimento inteligente. E tenho o maior orgulho aqui de falar da Full Sail, porque eu acho que a Full Sail sempre teve esse olhar para a tecnologia e ela sempre abraçou, né? Eu sei que a Full Sail foi uma das primeiras universidades do mundo a desenvolver um programa sobre como implementar IA em cada um dos cursos. Então, eu acho que esse respeito, esse olhar que a Full Sail tem para o que a IA pode oferecer, mas sem desvalorizar o material humano, é a junção que vai dar ali o grande resultado para o mercado. Isso aí, a gente foi a primeira faculdade a criar vários cursos que têm a ver com tecnologias emergentes, né? O primeiro curso de segurança cibernética foi criado lá, bacharelado completo sobre isso. Agora tem a sala da IBM, a gente tranca os alunos lá e eles têm que conseguir combater um ataque cibernético e só abre a porta Uau! à É um vida como escape room. São profissionais ultra valorizados no mundo hoje em dia, né, Carol? nossa, Eu tenho um amigo que sim, ficou muito rico, assim, porque é um bom profissional na área de cibersegurança. é o que mais tem hoje é ataque cibernético, né? Tem Agora, deixa a eu falar um negócio rapidinho aqui, Carol, um lance meu, tá? Gente, pelo amor de Deus, eu fui na Full Sail a primeira vez que eu fui, há uns 6 anos atrás, a minha cabeça explodiu. Então não dá pra não falar isso em passando. Independente de qualquer coisa, quem tiver na Flórida, tenta arrumar um tour e ir lá que vocês vão ficar malucos. A referência mais próxima que eu tive são os estúdios da Warner, que eu já conhecia por dentro na Califórnia, e o Projac no Rio de Janeiro, que é realmente um dos maiores polos de produção de audiovisual do mundo. Mas, cara, é muito louco você entrar na Full Sail e falar, cara, isso é acessível para qualquer estudante. Você imagina, tem amigo nosso que pedia a gente para entrar no Projac, né, Tiaguinho? Às vezes demorava 1 ano, 2 anos pra gente conseguir botar ele para dentro do Projac para ele ver como é que era lá dentro. Você imagina o cara poder se inscrever e fazer uma faculdade, fazer um curso dentro de uma estrutura, gente, que não dá para explicar, só indo lá. Eu tive lá recentemente com o Danilo Gentili, que é um amigo, eu fui guiá-lo lá, e ele saiu de lá, assim, mais branco do que ele já é. O apelido dele já é Palmito, né? Mas ele saiu chocado. Ele falou, cara, não entra na minha cabeça como é que isso aqui se paga. Ele falou, é muito investimento em tecnologia, em campus. Ele falou, cara, eu não imagino um roteiro que não dê para filmar aqui dentro da Full Sail. Eu falei, pois é, eu acho que esse é o grande diferencial. Então, eu não me aguento, eu queria muito, eu sei que não estava ali dentro do contexto, mas eu realmente queria mostrar o quanto é impressionante, assim, o quanto eu acho que as pessoas deviam poder conhecer presencialmente a Full Sail, porque é um campus muito legal. Fora o lance da interação, né, Carol? De você fazer amizades e conhecer profissionais que estão naquele mesmo momento de vida, estão com aquele mesmo tesão de produzir coisas, né? Ontem eu estava vendo a história do George Lucas, e vendo que na faculdade, as pessoas que desenvolveram o primeiro Star Wars com eles, cara, a maioria era amigo de faculdade, né? E aí você pensa, cara, claro que sim, né? Porque se esse cara não faz amizade, não cresce no mercado com essas pessoas que são pares dele e da mesma idade, que estão, né, buscando a mesma coisa. Então imagina, você vai ter a oportunidade de estar do lado de pessoas que amanhã ou depois serão grandes nomes do mercado, né? Eu acho isso tão E não legal. é à toa que os alunos estão nas maiores produções. Eu vi os posts esses dias, pessoal aí na Odisseia, e todos os filmes que estão Prêmios, os agora. alunos da Full Sail, cara, Sim, são os caras que fazem os games que a gente perde madrugada aqui jogando, Thiaguinho. O Call of também. Duty, o Modern Warfare,
É Ó, impressionante. dá pra gente ir com essa live aqui, com esse webinar, né, Já por marca outra muito, live, muito Carol. tempo. Vamos falar só de game Eu vou agora. fazer o seguinte, eu vou aproveitar que o Bruno falou das instalações, vou pedir para a Tatiana e a Karina, que estão aqui com a gente, que são da minha equipe, para elas começarem a preparar o sorteio. Elas vão fazer o sorteio e vão nos avisar sobre o vencedor. Aí a gente publica o nome do vencedor aqui no chat. Falei que a gente ia fazer entre 7h30 e 7h40, já são 7h36. Enquanto isso, vou aproveitar para compartilhar aqui com vocês o programa desse curso de janeiro que a gente vai fazer no campus da Full Sail, que é esse campus que o Bruno falou. É uma cidade, viu, gente? Uma cidade cenográfica gigante. Gente, eu Exatamente. trabalho, eu sou obrigada. Quando a gente não vai lá, eu sempre falo isso, né? Eu sou graduada, meu Master's em Digital Marketing fiz pela Full Sail University, trabalho para a Full Sail University esse ano, completando 10 anos. Não tem nada que eu consiga falar que Não, tire Carol, o. deixa eu contar uma coisa Na muito hora que a pessoa engraçada aqui. chega lá e fala, pô, mas a Carol não falou que era assim. Eu falo, gente, não tem como falar, Mas né? deixa eu falar uma coisa muito engraçada. Eu fiz um post da Full Sail anteontem, e aí um grande amigo meu, que é ganhador do Grammy Latino de mixagem, um cara muito famoso no mercado audiovisual, que é o Mãozinha. Muito famoso mesmo, assim, as músicas da Anitta, por exemplo, todas ele que mixou, ele é um cara muito, muito famoso, e ele tá morando em Portugal. Daí eu fiz um post falando da Full Sail e ele me chamou no particular e falou: Bruno, mas vem cá, me conta a verdade agora. Essa faculdade é maneira mesmo, é igual aquelas do Rio, meio caô, assim, que tem meio de mentirinha e tal. A estrutura é maneira, o curso é legal, é de verdade. Eu falei, mãozinha, você tá louco? Os caras têm um cinema, uma sala de cinema, mas não A é sala uma tom. mini sala de cinema, é uma sala de cinema que é maior do que a sala de cinema que tem perto da minha casa. Só pra mixagem Dolby Atmos e THX. Ele falou: ah, mentira, cara, eu vou pegar um avião aqui e vou lá visitar. Eu falei: na hora que você quiser. Mas é uma coisa realmente muito inacreditável, porque eu acho que a Full Sail traz para as pessoas uma oportunidade de ter um portal de teletransporte, sabe? Parece que você passa ali naquele portal da Full Sail e você entra no que há de mais restrito da indústria grande, cinematográfica e de TV. E eu acho isso tão legal, tão democrático, que me emociona. Então, realmente tem que conhecer mesmo. É legal, eu faço minhas as suas palavras, Bruno. Esse é o programa, nossa vontade é de levar, a gente tem esse programa já há muitos anos para adolescentes, com um cunho mais Sei. vocacional, e agora, a partir de janeiro de 2027, a gente quer ter uma edição anual para adultos, que a gente batizou de Executive Immersion. O Bruno e o Thiago, como nossos embaixadores na área do audiovisual, a ideia é que eles estejam acompanhando um dia, 2 dias, quantos dias eles conseguirem as pessoas lá no campus. O foco de todos os webinars são 5 dias, né? Webinars de todos os workshops que vão de segunda a sexta-feira, é mostrar o mercado da economia criativa junto com o mercado das tecnologias emergentes. Então, vocês veem aí, a gente começa com um campus tour, depois a gente tem um workshop sobre cultura digital. O segundo workshop de segunda-feira é sobre monetização, que acho que isso é um grande sofrimento dos criativos, né, dos profissionais criativos. A gente tem muita ideia, quer fazer muito projeto, mas às vezes a ideia da monetização, né, como é que eu vou ganhar dinheiro, pagar meus boletos, a gente às vezes acaba patinando muito por amor à arte, né? Essa visão empreendedora acaba faltando, então a gente vai ter um workshop de monetização. Aí na Full Sail encerra às 5 da tarde, e à noite cada dia tem um passeio, uma visita diferente, que tem um pouco de dar uma turistada em Orlando, mas tem muito de enxergar o que a gente vê no campus acontecendo ali na vida real, né? Nas empresas que a gente vai, nos espaços que a gente vai visitar. Na terça-feira a gente fala do audiovisual como ferramenta, né? Que a gente hoje tudo é vídeo. A gente, depois do almoço, tem um workshop sobre gamification, que também é uma técnica super importante hoje em dia para tudo, né? Todos os planos aplicativos de fidelidade têm gamificação. E depois começamos a falar de tomada de decisão estratégica com o uso de inteligência artificial. Na quarta-feira, criação de times de alta performance para os dias de hoje. É o primeiro workshop. O segundo workshop vai falar de mudança, change management, né? Saber gerenciar um mundo de mudanças. A gente está aqui numa atualidade que a cada minuto o mundo muda. E depois inovação liderada por IA. Na quinta-feira, a gente visita 2 espaços. E aí, isso que o Bruno falou, que
os caras, e o Thiago falou, eles estão nas superproduções e tal. Isso é muito o dia a dia da Full Sail, né? Eu tenho uma história muito engraçada que a gente visita ou o Kia Center, quando tá. Aí depende da season do basquete, né? Mas ou o Kia Center do Orlando Magic ou as training facilities. Depende do que tá acontecendo na época, né? E aí a gente costuma visitar também o City Soccer. E aí, da última vez que eu fui, quem nos levou, quem faz esses tours pra gente e tal, são sempre graduados que trabalham lá. E aí, no City Soccer, tinha dois graduados. Um que reportava para o outro, eram dois graduados da universidade, né? Dois ex-alunos da Full Sail. Então, no City Soccer, a gente estava com os dois e um reportava para o outro. Aí a gente chegou no Kia Center, eram os mesmos dois, só que lá invertia. Aí o que reportava para o outro no Kia Center era o manager. Então ele era muito Que engraçado. legal. É isso que acontece lá, né? E é legal explicar, cara, o que as pessoas não entendem. Os jogos de basquete aqui, gente, eu já fui, já saí de casa só para assistir a parte de motion graphics do jogo de basquete. É uma quantidade de telas de LED e uma quantidade de animação, uma quantidade de tecnologia, assim, os shows de intervalo. Por isso que a Carol tá falando dessa ligação da Full Sail com o Kia Center, por exemplo, que é onde tem lá os jogos e tal. E, cara, vocês não têm noção do que é o mercado de entretenimento, de produção audiovisual nos Estados Unidos, principalmente relacionado ao esporte. Então, eu acho que essa visita, Carol, vai ser muito legal, porque ali a gente vê que esse esporte, o basquete, que é o esporte mais amado pelos americanos, o quanto isso está ligado e o quanto isso gera demanda de produção audiovisual para a gente que é desse mercado. E é incrível, faz toda a diferença. O show é um espetáculo, ele é todo interativo. E você fica pensando, cara, da onde sai tanta gente capaz para fazer isso tudo funcionar ao vivo? E aí que você entende por que a Full Sail existe, porque ele é um campus monstruosamente gigante. E quando a gente fala de inovação, né? Vocês devem ter visto isso agora nos jogos de futebol, a pausa da hidratação. Que, gente, que maravilhoso, porque o que se vendeu de espaço Ah, sim. publicitário e a pausa da hidratação. Tiago, tem um amigo meu que é da Índia, né? Aí a gente tava comentando que a pausa da hidratação na Índia não pode ter comercial de álcool. Então a pausa da Olha aí que hidratação legal. lá era soft drinks, era refrigerante. A pausa da hidratação aqui era o quê? Era hidrate-se É. com cerveja. E esse é o mindset, né? Quando a gente fala dessas visitas, é esse mindset que o que os americanos fizeram? Eles não são tão fanáticos por futebol como eles são por outros esportes, como o basquete, mas eles trouxeram essa visão de que espaços eu posso criar para monetizar mais, né? Para vender mais anúncio, para trazer mais faturamento. Exato. E E sabe, aí, Carol, falando junto de tecnologia, por exemplo, a gente acabou de passar a Copa, né? E como isso aqueceu o mercado de futebol e de esportes aqui nos Estados Unidos, né? E falando de tecnologia, assim, eu e o Thiago, a gente é apaixonado por tecnologia, acho que é por isso que a gente é tão apaixonado pela Full Sail, porque das vezes que eu tive lá, quem visita lá fica muito claro que o ensino teórico ele caminha muito com tudo que há de ponta, de último de tecnologia. Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de como é que o mercado de futebol hoje em dia tá ligado a isso. Nos últimos anos a gente viu o desenvolvimento dessa câmera Spider, né, que é uma câmera que voa por cima do campo, dando uma visão incrível e completamente nova do ponto de vista. A tecnologia do VAR a gente já tinha há algum tempo, né, com aquela virtualização em tempo real, mas tem uns detalhes muito bacanas que fazem parte hoje em dia do modelo comercial do mercado, de negócios, e que estão ligados à produção audiovisual e tecnologia, que tem gente hoje em dia criando empresas e ficando milionária, porque teve a oportunidade de estudar num lugar como a Full Sail, que junta a criatividade com tecnologia. Então vou dar um exemplo que eu descobri essa semana e eu fiquei chocado. Aqueles Placa banners, publicitária? aquelas placas que tem na lateral do estádio, elas passam uma Regional. propaganda, né? Mas já existe hoje em dia uma tecnologia, e isso estava ativo na Copa do Mundo, que as transmissões elas aplicam vídeos e propagandas diferentes para cada país que está sendo transmitido. E que muitas vezes, por causa disso, quem está no estádio não via nada, via um sinal branco ou só um pulsar da tela, porque aquilo é um código que é interpretado pelas retransmissoras para virar um anúncio local. Então você vê de que forma que a tecnologia, junto com a produção do audiovisual, está criando novas camadas, inclusive de monetização. Gente, tudo isso é dinheiro, tudo isso é mercado, tudo isso são grandes empregos, grandes profissionais que são valorizados, ganham uma fortuna e sai na frente quem se dedica a aprender, a estudar, a pesquisar, porque eu acho que a faculdade, a universidade também é um âmbito não só de aprender, mas também de experimentar, de propor coisas novas, de experimentar sendo guiado.
E tem muita coisa para acontecer. Então eu acho que a gente está vivendo um momento abençoado para aqueles que têm atitude e dão valor para conhecimento. Se você tiver atitude hoje em dia, tiver criatividade e der valor para conhecimento, você vai arrebentar, você vai construir uma grande carreira aí, né, no mercado audiovisual. E um pezinho só na parte técnica dessa estrutura, né, de anúncios regionais para qualquer canto do mundo. Enfim, eles podem dividir, se eu não me engano, hoje a tecnologia está limitada em quatro, se eu não me engano, quatro ou cinco transmissões da mesma telinha ali para vários países. Frame rate. Para quem gosta de audiovisual, um frame rate diferente que as câmeras sincadas com os equipamentos conseguem ler diferente imagem ali, as diferentes imagens. E teve uma outra coisa, acho que o Bruno deve ter visto também, não sei se Carol viu, um estudante queria arrumar uma forma de transmitir um vídeo sem usar Bluetooth, Wi-Fi ou nada, e ele conseguiu criar, com inteligência artificial, um aplicativo onde exibia uma sequência de QR codes diretas que você, com outro aplicativo aberto, você mirava nessa sequência de QR codes. Depois de um certo tempo, dependendo do tamanho do arquivo, ele recebia aquilo e conseguia reproduzir. Então ele conseguiu mandar um vídeo sem usar nada de conectividade, digamos assim, mas usando a cabeça, usando a genialidade de ter uma ideia bacana, ter um embasamento, ter conhecimento técnico de que, opa, calma aí, mas se a gente consegue transmitir mensagens, textos, etc., num QR Code, então, de repente, em movimento isso, o celular consegue captar e eu mando uma imagem, eu mando um vídeo e ele conseguiu fazer. Então, isso é incrível, assim, tipo, eu não tenho palavras para descrever, né? Eu sou nerd louco com isso, então... O único aviso, Carol, que eu deixaria pra molecada, com toda a minha experiência, eu que já sou um senhor de quase 45 anos agora, e com uma história nesse mercado, e tenho o maior orgulho de compartilhar minha história, porque, como você sabe, eu comecei com uma câmera de foto, né, uma DSLR, que eu não tinha nem dinheiro para comprar, eu comprei no cartão para depois ver como é que eu pagava, e depois de muitos anos eu faturei milhões de reais, milhões de dólares, inclusive, e atendi as maiores empresas do mundo. Então, eu tenho orgulho dessa história exatamente por ter começado muito pequeno e de forma autônoma e ter conseguido suceder. Mas o que eu tenho para dizer através dessa minha experiência é a única coisa que eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado hoje, que pode ser prejudicial, é aquele sonho do artesanal, da película, de ai, vamos viajar aqui sem tecnologia, vamos deixar de lado. Esse cara ele vai apanhar no mercado hoje em dia. Quanto menos ele tiver interesse por tecnologia e quanto menos ele se dedicar a aprender e acompanhar. Porque também, Carol, antigamente, na época do analógico, a gente aprendia e ficava 30 anos usando o que a gente aprendeu. Hoje em dia isso não existe mais. Hoje em dia você tem que se atualizar toda semana, todo mês, as coisas vão acontecendo muito rápido. Então, deem valor para essa parte da tecnologia, olhem para ela como um aliado, mas estejam up to date, frequentem os campos de universidade para que vocês possam tá sempre extraindo o que há de melhor e fazendo parte dessa nova inovação, que agora vai ser mais rápida. Mas a galera que gostava muito assim do processo artesanal demais, essa galera aí tá perigando dar uma passada de fome nos próximos anos. A onda vai levar, né? Nossa, gente, que delícia de conversa. Ó, para finalizar aqui o programa, na sexta-feira a gente termina com um grad panel, a gente traz 3 graduados desses que os últimos que eu levei tinham feito, putz, cada filme que, enfim. A gente seleciona 3 para vocês poderem conhecer, trocar ideia, entender como é que eles chegaram onde eles chegaram, fazer networking. E aí à tarde finalizamos com as apresentações de cada um precisa apresentar o que aprendeu durante a semana, como vai usar isso no seu dia a dia. Enfim, esse é o programa da Executive Immersion de janeiro. Tati, já temos um vencedor aí para a gente colocar aqui no chat? Pode colocar, se já tiver, pode Enquanto escrever. a Tati responde, Carol, eu acabei de receber uma mensagem aqui, eu não vou falar nome para não expor ninguém, mas um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil agora parece que quer que o filho dele vá nessa rodada aí na Immersion em janeiro. E é a Olha cara, porque ele tá apaixonado por audiovisual, então acho que vai dar certo. ai, que legal, que maravilha. Tem que ter mais de 18 anos, hein? Isso aí, ele tem. Então, fechado. Muito bem, gente, é um grupo pequeno que a gente quer levar, são 15 adultos com o acompanhamento, a curadoria desses embaixadores maravilhosos. Aí, a Tatiana publicou, nossa vencedora é uma mulher, Thaís Soares Vasconcelos. Thaís, a gente Uau, vai, não parabéns, Thaís. sei se vocês conhecem, Bruno, Thiago, conhecem a Thaís? Não conheço, mas vou conhecer, vai Não. ser um prazer. Então tá. Maravilha, a gente também não conheço, Thaís, mas espero te conhecer. Ó, a Thaís tá aí. Parabéns, Thaís. A Tati ou a Karina vão entrar
em contato com você na sequência para poder te explicar como que funciona para você usar esse presente que você ganhou. Quero agradecer Boa. muito, nossa, Bruno, Thiago. Primeiro assim, Thiago, você está me devendo uma entrevista de um episódio de um podcast. Fica aqui a Tá cobrança de bom, novo. tá bom. Agora tenho testemunhas, temos várias Perguntaram aqui no testemunhas. chat, Carol, se é verdade que o Thiago fez Chiquititas quando ele era pequeno, e é verdade. Eu não Ah, posso ir não. embora Oh, sem falar isso. Ele era namoradinho da Carla Dias no Chiquititas, é a coisa mais ai, que linda. Mentira, cara, ela é mais nova que eu. Mas agora virou um fofo. grande Vou executivo do cantar tuas músicas mercado. aqui É. também. Você canta também, Tia? Você sabe que eu tenho uma amigona que fez Chiquititas também, mas ela é da época da Carla. Ela falou: não, eu sou mais antiga que o Thiago. Aí eu Mas a falei: minha época é a gente, primeira. O Eu fiz a Thiago primeira era mesmo. pequenininho, então né? você Ele é novo. conheceu 97. a Marina? Marina Beluso? Então, a Marina entrou depois de mim. Ah, eu vou falar pra ela então. Ela, nossa, Depois. a gente moramos É mesmo, aqui que legal. próximas. É, Bacana, conhecemos manda um beijo. A gente não ela na contracenou juntos, né? Eu tava na segunda etapa. É, a gente teve várias, né? A Chiquititas durou alguns anos, então a minha foi a segunda quando entraram os meninos. E a gente ficou um ano e meio lá. Eu fiquei, né? Um ano e meio lá. Que Enfim, fofura! foram algumas novelas. Adorava. É, comecei com 3 anos, então Chiquititas foi com 7. Legal. Gente, ó, é muito tempo de estrada, né? Um pouquinho. Teremos um episódio de podcast sobre isso. Aguardem as próximas Vamos. Mas você sabe temporadas. que é legal, Carol, você desdobrar num episódio. Você sabe que esses dias o meu vizinho veio aqui em casa, me perguntou, falou que o filho dele queria ser diretor e o que, que eu achava mais importante para eu pensar e falar para ele. Daí passou uma semana, eu chamei ele aqui em casa, eu falei, cara, sabe o que, que eu acho mais importante para ser diretor? Ele falou o quê? Eu falei, repertório. Ele falou, o que, que é repertório? Eu falei, vou te explicar. É vivência, cara, de tudo. Aí ele falou, mas é o quê? É fazer novela? Eu falei, é fazer, é assistir série, filme, é ler, é se interessar, é ver um espetáculo de tecnologia, vivência. Quanto mais bagagem, mais repertório você tiver, é como um idioma. Quanto mais palavras você souber naquele idioma, melhor você vai falar a língua. Dirigir é uma função generalista, né? É uma função geral. Então, todo tipo de experiência pessoal que você tem na sua vida, você vai usar isso para dirigir, para contar história. E isso é muito legal, Carol, porque você tem atletas, por exemplo, que viraram super diretores de documentários sobre esporte. Então, o audiovisual tá aí para atender a todo mundo hoje em dia, e eu A acho que bagagem, né? a Eu gente até brinca. tenho. Eu Como tenho um falar? médico que ele me liga e reclama, fala: ai, Bruno, eu tenho a saudade da época que eu podia ser só médico, agora eu tenho que ser influencer, eu tenho que aprender a usar luz, filmagem. Eu falei, cara, ou você vai ficar chateado brigando com isso, ou você vai abraçar e vai lançar um puta curso, um documentário maneiro, entendeu? É isso, o mundo virou isso, né? Então, gente, vamos abraçar o audiovisual, que nunca houve uma época melhor no mundo. E só complementando o que o Bruninho falou, essa questão de vivência, de bagagem, foi o que me trouxe para esse outro lado, né? De estar ali na frente das câmeras, depois de todas as novelas, as coisas que eu fui fazendo, depois de mais velho, eu gostava de observar muito o que que era o bastidor. E isso me trouxe uma bagagem muito interessante. E não estou dizendo que todo diretor ou todo mundo que, assim, no mercado, é óbvio que você tem que trabalhar e tem que entender sobre as áreas ali e qual a área que você mais gosta. Eu acho que é muito importante. O nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Então você tem que trabalhar numa coisa que você goste, que você ame. E quando você consegue fazer isso, a tua vida muda, porque você não tá ali mais trabalhando, cara. Você tá vivendo uma emoção, uma coisa que você curte fazer. E aí tem só um ponto, né, que me chama muita atenção. Um dos maiores atores assim, do Brasil, que hoje já virou piloto, já foi pra tudo quanto é lado, Caio Castro. Eu dirigi ele num filme e a gente batendo papo no camarim um dia. Ele falou: caraca, Thiaguinho, tipo, porra, que legal essa cena que a gente refez. Porque tinha uma cena que eu não tinha ficado satisfeito como diretor, assim, tipo, a gente fez uma cena, era emotiva, e eu falei, cara, não dá. Foi a última cena do dia, o pessoal tava cansado, eu não gostei do jeito que a gente conseguiu conduzir ela. Vamos fazer de novo? E aí no dia seguinte a gente refez essa cena, e aí eles vieram, né, os atores, tipo, pra conversar comigo, falou, cara, a sensibilidade que você conseguiu chegar ali com a gente, pra gente entregar essa cena, foi muito bacana. E aí depois ele ficou espalhando pra nossa pelada dos artistas, pra todo quanto é canto, falando, cara, Thiaguinho, muito maneiro, tal, o diretor. E isso, assim, só me deixou mais orgulhoso, porque como que eu consegui atingir aquilo? Porque eu, o Bruninho, que é ator também, a gente não deixa de ser ator nunca. Então você tava ali, você viveu aquele outro lado, você sabe o outro lado da câmera. E é uma coisa que passa para qualquer área. Não adianta você querer mandar se você não sabe fazer o que tá ali no pé. O que que tem que fazer para funcionar, Inclusive pra né? Se IA, você né? não Nem fizer mandar parte na da IA adianta. engrenagem. Hã?
Inclusive tá IA, né? Até para mandar na IA, você tem que saber o que você tá fazendo e tal. E bagagem Exatamente. sempre tem valor, né, Carol? Eu lembro da história dos irmãos que dirigiram o Matrix, né? E eles venderam um projeto para a Warner, eles chegaram na Warner e o presidente da Warner falou: Cara, mas é um projeto muito grande, a gente está muito interessado, vocês não têm experiência, vocês só dirigiram um filme, que eu acho que era de uma relação lésbica e tudo mais. E aí o cara falou assim para mim: Pô, me prova aí, cara, como é que você tem experiência? Eu vou entregar um filme desse tamanho, desse orçamento na tua mão. Ele falou: Cara, você não tem noção, eu já li mais de 20 mil gibis de HQ. Aí o cara falou: Mas beleza, mas o que eu vou fazer com essa informação? Ele falou: Cara, HQ é storyboard. Eu tô lendo 20 mil gibis. Ninguém vai saber decupar um filme, fazer um storyboard, contar uma história em sequência de frame como eu. E aí o cara falou: É verdade. E tá aí, né? Tá aí o Matrix mudando a história da indústria do cinema com uma proposta completamente disruptiva. E quando você assiste o primeiro filme, você jamais vai imaginar que aquele cara quase nunca dirigiu na vida, né? Então, bagagem é sempre positivo e sempre conta. E estamos esperando todo mundo aqui. Tô na Flórida aqui. Tô esperando todo mundo na Immersion aqui e para visitar o campus. Maravilha, gente. Ó, quase uma hora aqui de papo, dava para continuar por mais várias horas. Quero agradecer muito você, Bruno, você, Thiago, de verdade, de coração. Vamos marcar outra, que acho que o papo foi muito bacana. E a gente vai entrar em contato com todo mundo que está aqui para explicar como funciona a Executive Immersion. Se vocês puderem estar com a gente, vale muito a pena. É um up na carreira da gente, assim, que não tem nada igual. Então, vamos fazer o possível para poder ajudar vocês a estarem com a gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, Thiago. Boa noite para vocês e até uma próxima. Um beijo De enorme. Obrigado, nada. Carol. Beijão. Valeu, pessoal. Beijo. Até. Tchau, tchau.